Estamos dando continuidade à nossa série Ele Vive, Procura-se um Corpo. No domingo passado nós refletimos no Evangelho de João, capítulo 13, obrigado, Sr. Antônio, aonde Jesus lava os pés dos seus discípulos. E nós trabalhamos muito a questão da humildade. A humildade precisa ser uma marca de todo aquele que é seguidor de Cristo Jesus. Você precisa ser proativo, se preocupar mais com os outros do que com você mesmo. A gente viu também que muitas pessoas que estão no meio, assim como Judas estão no nosso convívio, mas não foram lavadas pelo sangue de Jesus verdadeiramente. A gente precisa ter uma ideia altruísta de pensar no outro mais do que em nós mesmos, porque o nosso mestre ensinou assim na última ceia, na última comemoração que ele tinha com seus discípulos. E aí eu perguntei a vocês, o que vocês fariam se você soubesse que a sua morte se aproximara? Jesus sabia que o dia estava perto. Jesus sabia que a hora era quase chegada de sua morte. E no último episódio, no último momento de festa que eles têm, Jesus ensina aqueles que sempre andaram com eles, que mais bem-aventurado é servir do que ser servido. Ensina muito mais do que isso, ensina que para que a gente possa seguir a Cristo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Deus, encarnado em Cristo Jesus, que é o Deus Filho, Ele se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem, se humilhou, para que eu e você tivéssemos vida. O título dessa noite, eu quero que você reflita muito comigo, é A Morte que nos dá vida. É um título um tanto quanto curioso, porque a conotação de morte para nós, depois que o pecado entrou no mundo, é uma conotação ruim. Morte é o fim. Quando uma pessoa morre, já não se há mais o que fazer, não tem o que você colocar aparelhos, remédios, não tem mais o que se fazer, está sem vida. E é assim que nós nascemos, inertes, mortos. Mas alguém tinha que morrer a nossa morte. E quando eu digo a nossa morte, não é porque você era capaz de morrer em seu lugar para se justificar, mas alguém tinha que morrer, derramar sangue precioso, para que houvesse vida novamente. O único antídoto, o único remédio, era Cristo Jesus morreu. E hoje nós vamos conversar sobre a morte que deu vida, continuando a nossa série. No domingo passado, a última ceia, já se passou uma semana, e agora vamos conversar sobre a morte. Espero que os irmãos tenham pensado bastante nas implicações de se esvaziar e deixar com que Cristo seja visto em sua vida, pensar mais no outro do que em si próprio, entender que o sangue de Jesus, quando te lava, te traz humildade e capacidade e segurança para você pensar mais nos outros do que em si mesmo. E não só isso, entender que para seguir a Cristo é necessário tomar a cruz. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos fazer a leitura completa deste texto. Isaías 53. Isaías 53 diz assim a palavra do nosso Deus: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, que dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Filipe, Isaías está no Antigo Testamento. Cristo não havia vindo, e aqui está a descrição da morte de Cristo Jesus. Só para a gente se situar, e é muito comum quando vamos trabalhar a morte de Jesus Cristo, trabalharmos em alguns dos evangelhos, porque os evangelhos, como eu já disse no domingo passado, eles são parecidos, sinóticos, eles são evangelhos nos quais trazem a vida de Jesus, cada um com a sua peculiaridade, mas todos de uma maneira geral está dizendo a caminhada de Jesus aqui na terra. Mas de uma forma proposital, escolhi Isaías para conversarmos sobre a morte de Cristo Jesus. Não sei se você sabe, mas Isaías foi escrito 756 anos antes de Cristo vir ao mundo. Pense comigo, 756 anos. Eu estou com 27, no final do ano, se Deus permitir, farei 28. E já vivi alguns belos anos. Quero viver mais, pelo menos mais uns 60, se Deus assim permitir. Mas imagina comigo, 756 anos. E nos evangelhos encontramos 400 referências diretas ao livro de Isaías. Porque Isaías ele aborda muito sobre o Messias que viria, o Cordeiro perfeito que tiraria o pecado de muitos. Trata-se de um livro messiânico, de caráter profético. Era uma profecia, ainda não havia se cumprido. Mas como eu disse domingo passado em João, o primeiro capítulo de João, o versículo 1 vai dizer que Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que isso significa? Jesus Cristo sempre existiu. E para efeitos, e para entendermos melhor ainda, neste sermão quero levar você a pensar nos motivos da morte de Cristo.
mostrar a esperança que Cristo nos traz. O Cordeiro que foi morto e transpassado desde antes da fundação do mundo. Cristo é o plano perfeito. Felipe, mas Cristo foi morto antes da fundação do mundo? Sim. Nós somos seres temporais e, pensando temporariamente falando, Cristo ainda não havia sido encarnado, não havia tido seu ministério, mas antes da fundação do mundo, Cristo já havia morrido pelos nossos pecados. Porque a Bíblia vai dizer que antes de um mundo ser formado, Ele já existia, Ele sempre existiu. Ele é o Deus Filho. A encarnação dele se deu no tempo e no espaço, na história. Mas tudo isso foi o cumprimento daquilo do qual, desde antes da fundação do mundo, era plano de Deus. Isso chega a me arrepiar. O Cordeiro prometido, que morreu por mim e por você e por aqueles que são eleitos e salvos, já sabia, desde antes da fundação do mundo, que morreria pelo meu, pelo seu pecado e para a satisfação de Deus Pai. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês essa noite: as pessoas não o reconheceram. A aparência do Messias, de Cristo, não era o esperado. E se a gente recapitular um pouquinho, volta comigo no nascimento de Jesus. Nasceu como? Com uma coroa de rei, sentado num palácio cheio de ouro. Foi assim que Jesus nasceu? Jesus nasceu humildemente numa manjedoura, porque não havia lugar. E é interessante ver os paralelos que Deus faz com as coisas terrenas em meio às coisas espirituais. Jesus veio pelos seus, pelos judeus, e não achou lugar. O nascimento de Jesus Cristo é a prova do que iria acontecer, de que ele seria rejeitado pelos judeus. Não havia lugar. O único lugar que teve para Jesus nascer foi onde? Uma manjedoura. Só que, olha que outro paralelo lindo: reis magos vieram se prostrar ao rei. Ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou a sua glória, mesmo em meio a se esvaziar, mesmo em meio aos judeus dando as costas para Cristo Jesus, ele não deixou de ser o Criador do universo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isaías, o profeta, fala assim: as pessoas não vão reconhecer a aparência do Messias, eles estão esperando um Messias diferente do que virá. Eu quero esboçar com você, versículo por versículo. Só existe a resposta ao Evangelho quando o Espírito Santo toca os pecadores. Os pecadores estão cegos para a salvação. Vê no primeiro versículo: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Nós somos presbiterianos e acreditamos na eleição, na predestinação. Isso é bíblico. Porque só há resposta ao Evangelho, só há um pecador sendo liberto da escravidão do pecado, quando o Espírito Santo toca nesse coração. E a pergunta do primeiro versículo em Isaías está dizendo assim: quem creu em nossa pregação? Não importa se viesse um rei cheio de glamour, andando em carruagens de fogo, de ouro, o que você pensar de melhor. Se a gente for trazer para os dias de hoje, pensando em 2019, andando com um carro importado, com as melhores roupas, as melhores grifes, se não tiver o encontro do Espírito Santo, se não tiver a ação divina na vida do pecador, a pregação é vã. As pessoas não vão dar resposta
ao Evangelho, não vão crer para termos salvíficos, sim para a condenação, mas para a salvação não. O versículo 2 vai dizer assim: o renovo, que significa um broto pequeno, desprezível, Cristo veio sem nenhum atrativo de beleza visivelmente em um homem comum. Talvez esperavam um Gianecchini na época, talvez esperavam um Caio Castro, um cara bonito, bem aparente, Cauã Raymond. E essa é a hora que as meninas dão um suspiro, né? Da velha guarda, Tony Ramos, e assim por diante. Sylvester Stallone. Não. Cristo veio sem nenhuma aparência. Cristo veio com um semblante sofrido. Cristo não atraía pelo seu físico. Cristo não atraía as pessoas de olhar para ele e falar assim: nossa, quero ouvir o que essa pessoa tem para me dizer. E tudo isso dentro de um plano maior, é nítido que isso é natural, para mostrar que a salvação é por meio da fé, não é por obras, não é por interesse mesquinho do ser humano pecador. Isaías mostra bem claramente que a aparência não tinha nem formosura no versículo 2, nenhuma beleza que nos agradasse. É exatamente isso. Se Jesus estivesse corporeamente aqui agora, a gente olhar para ele e talvez ele, puxa vida, o Bernardão vai ser o mais estranho, o mais feio aqui da igreja, aparência. Broto pequeno, desprezível. Ao passar do tempo, eu tenho visto e tenho sentido que o pior sentimento que alguém possa sentir de outra pessoa é o desprezo, é a indiferença. Porque enquanto alguém ainda está discutindo com você, por mais desagradável que seja, ela ainda está de alguma maneira te dando atenção. Agora o desprezo, a indiferença, é dizer assim: o senhor, ou você, ou tal pessoa, não é nada para mim. E a profecia que Isaías está dizendo da morte de Cristo Jesus é que ele ia ser desprezado, ele ia ser irrelevante entre os homens. E no versículo 13 vai falar sobre esconder o rosto, isso é gesto de desprezo. O Messias viria, teria o seu ministério, e os seus, principalmente os judeus, como o pastor Emerson falou pela manhã, iriam dar as costas a ele. Lembrando sempre que isso era o plano de Deus. Só há transformação através do toque de Deus, do toque divino. Só há transformação da morte para a vida quando Deus toca o coração do pecador. E o versículo 4 me deixa sem palavras. E mesmo assim, sabendo de tudo isso, que ele era desprezado, rejeitado, que as pessoas tinham vergonha de estar perto dele, ele era desprezado, preferiam curvar a fronte do que olhar para ele. E mesmo assim, tomou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas não reconheceram, pelo simples fato de uma aparência externa, que ali viria o Salvador do mundo, o Messias prometido,
o Cordeiro perfeito, justo, que tira o pecado do mundo. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Lá em Romanos 10:16 vai dizer: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Temos que pregar, mas quem transforma é Deus. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Quem acreditou na nossa pregação? Deus, como eu disse, Ele tem os seus mistérios, e os mistérios de Deus são maravilhosos. E a gente viu que o Messias, o Salvador, Ele se esvaziou a tal ponto, não só de deixar o trono para morrer por mim e por você, se esvaziou a tal modo de não ter nem aparência física que nos agradasse. E talvez a gente esquece disso. E a gente está acostumado a olhar naquelas historinhas de criança, e eu tinha, não tem problema nenhum, eu tinha Bíblia ilustrada quando era criança, que meu pai e minha mãe me deram, que Jesus é uma pessoa alta, cabelo comprido, barbudo, de olhos azuis. Muito provavelmente Jesus não era assim. O texto vai dizer, e o profeta vai dizer que ele era um homem de dores, um homem sofrido, porque ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O segundo ponto que eu quero conversar com você essa noite: a morte que trouxe vida, o sacrifício do Messias. Como eu comecei o culto, para que a gente refletisse na morte de Cristo Jesus, toda vez que a gente pensa em morte, a gente pensa em fim. Mas a morte de Cristo foi só o começo. Só o começo de um plano perfeito. Porque Ele morreu, mas Ele não ficou morto. Nós vamos conversar sobre a ressurreição de Cristo no domingo que vem, então não perca. Mas hoje, se apegando à morte, era necessário que alguém padecesse. Coisas ficam muito claras sobre a morte do Messias. Ele foi transpassado, uma morte violenta, pois a ira de Deus, o Pai, que era para ser derramada em nós, foi a justificação, transformando a sua ira em um relacionamento de vida entre o pecador e Deus. Ele foi transpassado, palavras para uma morte violenta. Ele não estava ali morrendo, uma tranquilidade, sem dor. Ele iria morrer, ele ia falar assim: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Mas se não, faça a tua vontade, Pai. E tem que ficar muito claro que a morte do Messias, que trouxe vida a mim e a você, o que segurou Ele naquela cruz, não foi os pregos, não foi a sua fragilidade humana, não foi a coroa de espinhos, não foram os soldados romanos, não foi Pilatos lavar as mãos e dizer: povo, faça o que vocês quiserem, crucifique-o. O que segurou e matou Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo, foi o meu e o seu pecado, a nossa iniquidade. Isso tem que estar vivo na nossa consciência, na nossa mente. A gente não pode esquecer que foi pago um alto preço. Nós não podemos viver a ressurreição sem lembrar que a morte de Cristo foi penosa. A morte de Cristo foi violenta. E do verso 5 ao 8 a gente vai ver a figura de que eu e você eram como ovelhas desgarradas. Pensando na depravação total, o homem por si só ele nunca escolheria Deus. Assim como se tem no versículo número 1. Nós éramos como ovelhas desgarradas.
ovelhas sem destino, andando à torto e à direita. Mas por misericórdia, o Messias morreu, foi humilhado. E olha que lindo o versículo 7, de forma voluntária. Ele não se esperneou, não. Ele se entregou como um cordeiro, pronto para o matadouro. Pensa você, que eu falei para você que saindo daqui você tem uma gangue esperando você para te encher de surra. Você ia sair correndo, você ia gritar, você ia fazer o que você pudesse. Por isso Jesus se entregou calado, de forma voluntária. O sacrifício a Deus de forma calma, mansa e tranquila. E o versículo 8 vai dizer que foi ferido pelas nossas transgressões, foi cortado da terra dos viventes, dizendo que foi ceifado, uma expressão comum na língua original para uma morte sem merecimento. O profeta Isaías faz questão de dizer que a morte de Cristo Jesus, o pastor do rebanho, foi uma morte sem merecer. Quem merecia todo aquele sofrimento eram nós como pecadores. E ele foi cortado sem deixar um descendente físico. E se a gente for ver o texto e ver os comentários e ver a questão original do texto, vai dizer: mas isso quer dizer que essa morte proporcionou que ele fosse pai, fosse o Salvador, tivesse filhos espiritualmente falando. De muitos, não todos. Nós cremos que Cristo Jesus morreu e essa morte, os pecados e a humilhação que ele sofreu foi por aqueles que ele já escolheu desde a fundação do mundo. Não há duas justificações. Então, se Cristo tivesse morrido, derramado o sangue precioso pelo pecado do mundo inteiro, dos salvos e dos não salvos, teríamos um problema, porque a ira de Deus teria sido derramada em Cristo Jesus e no inferno os incrédulos. Então o que nós cremos é que Cristo Jesus morreu e derramou sangue precioso, eficaz, para a purificação e santificação daqueles que são salvos, sem merecimento. Eu não gosto de ser injustiçado com tão pouco. Pense em você. Se alguém te rouba R$10, até que você não leva tão a sério, mas pensa em 1.000, 2.000, 3.000 reais. Pensa quando roubam o seu carro e não tem seguro. Você se sente o quê? Injustiçado. Mas a morte de Cristo Jesus foi muito maior do que dinheiro, foi muito maior do que prego. Foi o justo, aquele que nunca pecou, morrendo, se entregando ao matador, não falando uma palavra sequer, para que ele fosse levado e morto. Lá em João 1,29 vai dizer: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo Jesus, o Messias, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Motivo da morte: amor por nós pecadores, e não para ele. Obediência ao Pai. O principal é o amor pelo pecador, a misericórdia. Mas daqui para frente nós vamos começar a ver que a obediência ao Pai era uma característica da morte de Cristo Jesus. O texto vai continuar dizendo que o Pai se satisfez na morte do Messias. Cristo morreu como um malfeitor. Cristo morreu como um malfeitor, mas foi enterrado como um rico.
Quando Cristo morreu, se você for para os evangelhos, a gente vai ver que quando Cristo morreu, todos os discípulos se espalharam, ficaram com medo, um negou, outros fugiram, e pasmem vocês, mas ficou Maria Madalena, ficaram mulheres ali, e queriam enterrar o corpo de Jesus. Mas José de Arimateia, que era um seguidor de Jesus, ainda um tanto quanto camuflado por medo das consequências de ser um homem que amava a Cristo Jesus como Salvador, ele pede para Pilatos o corpo de Jesus. Ele fala assim: Pilatos, faz o seguinte, deixa que eu enterro Jesus. Ninguém quer o corpo dele, não tem ninguém aí que está querendo o corpo dele. O que estão procurando o corpo dele são mulheres. Naquela época as mulheres tinham uma conotação diferente do que tem hoje na sociedade. E José de Arimateia, um homem rico, uma espécie de governador, colocou o corpo de Jesus no túmulo que o pertencia. Foi morto como um malfeitor pelo meu e pelo seu pecado, pois levou os nossos pecados e transgressões. Mas a sua grandeza nunca deixou de existir, e a sua divindade. Ele é o Rei dos Reis, é o Rei do mundo. Foi morto como um malfeitor, enterrado como um rico, porque a sua glória e majestade estão intrínsecas na sua humanidade. Ele é o próprio Deus, Ele é o Deus, mesmo Deus ontem, hoje e assim para sempre. Lá em Mateus 27, 57 vai dizer: caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado-se José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Mesmo depois de ter sido morto como um malfeitor, foi enterrado no túmulo de alguém importante, vestido, envolto em meio a panos de linho. Mais uma vez, e muitos comentaristas vão dizer que, por mais que ele teve que se esvaziar, por mais que ele teve que se fazer homem, levou as nossas transgressões, as nossas culpas como um malfeitor, morreu como um ladrão, um bandido, um malfeitor, um falso profeta. Mesmo assim, a sua glória nunca o deixou. E nós cremos nisso, e por isso traz a conotação de quando foi enterrado, ter sido enterrado como alguém rico, envolto em linhos. Mesmo no nascimento, como eu disse, nasceu numa manjedoura porque não havia lugar, fazendo o paralelo com não havia lugar nos corações também. Mas os reis magos saíram do Oriente para ir adorá-lo, porque Ele é e sempre será o grande Rei. Agora entramos na questão da satisfação de Deus Pai. Deus Pai se agradou e se satisfez. A soberania e o plano de Deus foram consumados, sem herdeiros físicos, mas com herdeiros espirituais. O versículo 11 vai falar sobre a imputação dos pecados. Obediência de servo é a mesma raiz hebraica para a obediência de um servo. Cristo se fez servo, servo do Pai. Todas as bênçãos do Messias dependem da sua morte, e morte voluntária. Cristo é a intercessão junto ao Pai pelos pecadores, a ponte. Eu fiz questão de colocar a figura de uma ponte para que você imagine um grande rio ou um grande mar, e você precisa chegar com os pés secos até o outro lado, até a outra margem. Porque no meio desse rio, desse mar, é impossível você estar nesse rio, nesse mar, e chegar nadando até o outro lado. E aí nós poderíamos usar esse rio, esse mar, pensando na nossa vida longe de Deus,
sendo levado pela maré, pecados, cego pelos pecados, não conseguindo ver em Cristo ou em Deus algo que pudesse nos agradar. Mas Cristo Jesus é a ponte perfeita, e através da sua morte, em silêncio, como um cordeiro ao matadouro, Ele traz vida. E aí você pode tomar essa ponte, subir essa ponte e chegar em terra seca, pensando na nova Canaã, pensando na vida eterna, estar com Cristo Jesus no céu, no fim dos tempos. Cristo, guarda essa frase, eu até coloquei ela maior. Cristo é a intercessão junto ao Pai pelos pecadores. Leia comigo o versículo 12: por isso eu lhe darei muito como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de todos ou de muitos? De muitos, e pelos transgressores intercedeu. A morte de Cristo é o sacrifício, é a intercessão ao Deus Pai. Obediência. Pela obediência, por ele ter obedecido e satisfeito Deus Pai, Ele intercede por nós, pecadores, ao Deus Pai. Lá em Lucas 22:37 vai dizer: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere, está sendo cumprido. Eu acabei de ler isso aonde? Em Isaías. 756 anos antes do Messias vir. E depois, pensando no período interbíblico, mais 756 anos, que o período interbíblico entre o Velho e o Novo Testamento foram 400 anos. Vamos colocar mais de 1000 anos para a escrita do Evangelho de Lucas. E novamente, a repetição de que Ele é o intercessor. Cristo e a morte de Cristo é a intercessão vicária e voluntária pelos pecadores. Concluo então. Ainda hoje, pessoas querem se aproximar do Messias por interesses próprios, talvez pensando que ele vai trazer beleza, ou ele é bonito, ou coisas desse tipo, ou achando que seguir a Cristo é estar com um rei bonito ou importante. O Messias se fez homem, se humilhou, levou sobre si as nossas transgressões. O que não tinha pecado se fez pecado, para nos dar vida eterna e para que a justiça de Deus fosse satisfeita nele. Ame a Cristo por quem Ele é. Sabe quem é Cristo? Ele é o seu, o meu, o nosso Salvador. Sabe quem é Cristo? O nosso Salvador. Mas para que houvesse salvação, era necessário que tivesse morte. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é um presente, isso é um milagre. Ele não tinha beleza. E por ele não ter beleza, fica nítido que só há resposta ao Evangelho quando Cristo toca na pessoa. A morte que nos dá vida, o sacrifício do Messias, o que segurou ele naquela cruz, o que fez ele ser morto, não foi nenhuma situação terrena. Era só questões espirituais. Não foi Pilatos, não foram os cravos, não foram as pessoas gritando: solte Barrabás e prendam Jesus. O que fez ele morrer foi que a satisfação de Deus Pai se daria na cruz, e a justificação dos pecadores se daria na cruz. Para que fique bem claro que não é plano B, Cristo sempre foi o melhor e o mais lindo plano de Deus Pai, porque Cristo morreu desde antes da fundação do mundo. Deus não é pego de calças curtas, nem pego de surpresa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.